Voltando a virar rotina, bandidos destroem a agência em Ceilândia em mais uma explosão a caixas eletrônicos. Olimpíada em Brasília, depois de 2 partidas sem gols da seleção masculina, as mulheres balançam a rede do Mané Garrincha. Madrugada produtiva, Senado aprova segmento do impeachment e Câmara passa a renegociação da dívida dos estados. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito bom dia. E uma agência bancária em Ceilândia Sul ficou completamente destruída em mais um caso de explosão a caixas eletrônicos no DF. Este é o 9º caso do ano. O crime que tinha virado moda no ano passado voltou a assustar a população. Os bandidos hoje conseguiram abrir pelo menos um dos caixas e levaram todo o dinheiro. A gente fala agora por telefone com a repórter Érica Blaine, que acompanha o trabalho da perícia. Um bom dia, Érica. Olá, bom dia, Rodrigo. Desta vez o alvo foi uma agência bancária da QNN 30 de Ceilândia Sul. A explosão foi por volta das 4 horas da madrugada e destruiu caixas eletrônicos e deixou estilhaços de vidros espalhados na calçada e no estacionamento do banco. Os bandidos conseguiram abrir pelo menos um caixa eletrônico e levaram todo o dinheiro. A quantia não foi divulgada pelo banco ainda. As investigações devem ser conduzidas pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos da Polícia Civil. Um detalhe importante, Rodrigo, é que este ano já é a segunda vez que os bandidos explodiram caixas eletrônicos em Ceilândia. Mais detalhes dessa informação e o número de ataques registrados neste ano eu trago para você na reportagem completa logo mais à noite no Band Cidade às 6:50. Até mais. Obrigado, Érica. Até mais. Um bom trabalho por aí. Ela que traz mais informações ao longo do dia. Cláudio Humberto já está com a gente para falar sobre este e outros assuntos. Agora, Cláudio, mesmo em clima de Olimpíada, esquema de segurança reforçado, operação contra terrorismo, um caixa explodido aqui no DF. O que a gente percebe é que o esquema de segurança está reforçado no plano piloto. Na verdade, está reforçado na esplanada dos ministérios. Ou melhor, mais precisamente no eixo monumental. É o que tem de polícia, de reforço, de policiamento ostensivo. Porque em todo o Distrito Federal continua como antes, tudo como antes, né? Um policiamento ostensivo insuficiente, inadequado e ineficiente, portanto, e que favorece a ação dos bandidos. Porque instalar dinamite em caixa eletrônico não é uma tarefa muito fácil e nem muito rápida. Mas, aparentemente, os bandidos têm todo o tempo do mundo para agir à vontade. E a polícia procura suspeitos de matar um jovem de 19 anos com um tiro no peito ontem, próximo a uma parada de ônibus em Samambaia. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Aldemar da Silva Mendes teria se recusado a entregar o celular aos bandidos. O rapaz não tinha antecedentes criminais, estava apenas à espera do ônibus. E um homem foi preso com 20 mil comprimidos de êxtase no aeroporto na noite desta terça-feira. O suspeito tentou passar com a droga na bagagem, pelo raio-x. Ele vinha de Curitiba com destino a Natal e fez escala aqui em Brasília. Esse é o 2º caso de flagrante em tráfico no JK em uma semana de Jogos Olímpicos. Uma mulher foi presa com 10 quilos de maconha e também com êxtase na última quarta-feira. O curioso é que ela também viajava com destino a Natal. A Polícia Federal investiga agora se há alguma conexão entre os dois casos. Agora, que mostra que lá no aeroporto a operação está funcionando. É impressionante como as pessoas ainda ficam desafiando o perigo, né? Porque é um trabalho muito eficiente da Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Quem tentar passar qualquer tipo de droga corre o risco, 100% de chance de ser pego. E foi o que aconteceu e está de parabéns mais uma vez os agentes que ali trabalham enxugando o gelo, porque a gente sabe como é difícil no Brasil agora, como tem sido difícil para a polícia e para a justiça, punir bandidos que fazem tráfico de drogas ou que financiam traficantes, ou seja, os usuários de drogas. Os usuários já estão descriminalizados e com isso eles continuam financiando impunemente o trabalho dos traficantes. E aí resta-nos apenas a expectativa de que os policiais civis e federais façam o seu trabalho como tem sido feito com muita eficiência no aeroporto de Brasília. O que a gente também precisa notar, voltando um pouco ao assunto lá da pessoa que foi morta, né, com um tiro no peito e tal, aqui no Distrito Federal, minha gente, aumentou em 64%.
64% o número de roubos, que é o furto com o emprego de arma de fogo, sobretudo depois da adoção das chamadas audiências de custódia. Os juízes, as pessoas que são presas pela polícia, os delegados têm até 24 horas para apresentar o bandido ao juiz e o que tem acontecido frequentemente é a libertação desses bandidos que nunca ficam presos. E com isso voltam a praticar crimes e engrossar a estatística de reincidência aqui no Distrito Federal. E por 59 votos a 21, os senadores aprovaram o parecer que recomenda que a presidente afastada Dilma Rousseff seja levada a julgamento por crime de responsabilidade fiscal. A sessão durou um pouco menos que o previsto, cerca de 17 horas. E quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente aqui, acompanhou toda a sessão. Muito bom dia, Renata, sem grandes surpresas, né? Sem grandes surpresas. Rodrigo, bom dia para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Foi uma sessão longa, né? Nós até mostramos aqui ontem parte da sessão, que começou às 9h44 da manhã e terminou depois de 2h30 da madrugada. E como você bem disse, na verdade foi longa, mas a previsão era que durasse ainda mais. A previsão é que a votação só acontecesse hoje pela manhã. E por que houve essa antecipação? Porque muitos senadores, especialmente do PSDB e do PMDB, abriram mão daquele tempo de 10 minutos, né, que os senadores inscritos tinham para poder falar, então eles abriram mão e aí houve, portanto, essa antecipação. O único senador que não votou foi o presidente do Senado, Renan Calheiros, segundo ele, para manter uma posição de isenção, que ainda de acordo com ele, ele manteve durante todo esse processo. A gente lembra que a sessão de ontem foi presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que nós inclusive separamos aí algumas imagens que mostram aí o placar, o próprio Lewandowski comandando essa sessão, você vê aí o placar, né, de 59 a 21. Depois aí desse processo todo, o advogado da presidente afastada Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, que é responsável, né, pela defesa, disse acreditar que ainda é possível reverter esse resultado. Aí você vê imagens dele. Claro que ele falou que é uma situação muito difícil, mas segundo ele está otimista, dizendo que é possível reverter. Quais os próximos passos a partir de agora? É o julgamento final. Foi exatamente isso que os senadores votaram ontem, se queriam ou não, ou se deveriam não ter esse julgamento final. Então eles votaram que sim, deve ter esse julgamento final. A data do julgamento final ainda não está determinada. O presidente do Supremo, que é quem preside, inclusive quem determina essas datas também, havia dito, você vê aí ele finalizando a sessão, levantando, né, alguns aplausos. Então, ele havia dito que iria começar no dia 29 de agosto. Só que aí, aliados de Temer querem antecipar essa data. Por quê? Porque começa em um dia, mas vai ter aí de 5 a 7 dias de julgamento. Então, eles querem finalizar esse processo ainda em agosto. E aí, claro, eles estão tentando antecipar, como anteciparam ontem, o quanto antes. A própria acusação, que tinha um prazo de 48 horas para entregar uma peça, que é uma peça que traz ali as provas, enfim, os principais argumentos, eles teriam esse prazo de 48 horas, já disseram que vão entregar hoje. Tudo exatamente para tentar antecipar esse julgamento aí, Rodrigo. E a gente está acompanhando, então ainda não há uma definição, se vai começar no dia 25 ou no dia 29. Independentemente do dia que vai começar, aí sim os senadores vão decidir pelo impeachment ou não. Se 54 senadores decidirem pelo impeachment, no universo a gente relembra aí de 81 senadores, aí a presidente afastada já não retorna mais ao cargo e aí quem permanece até o final do mandato é o atual presidente em exercício, Michel Temer. Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações do processo de impeachment. Agora, Cláudio Humberto, 5 votos de diferença. É difícil imaginar uma mudança. É muito difícil imaginar uma mudança. Pelo contrário, a tendência é até ampliar essa vantagem dos defensores da destituição definitiva da presidente Dilma Rousseff. O fato é que Dilma está a caminho do brejo e a votação de ontem, essa goleada impressionante, na verdade, é um preview, é uma antecipação do que vai acontecer, o que deverá acontecer em seu julgamento. Ela não volta mais, não há a menor possibilidade disso acontecer. Evidentemente que o advogado da Dilma, que mentiu durante todo esse processo, e fica inventando coisas e tal, ele vai dizer isso, é possível reverter e tal, mas essa possibilidade é quase inexistente. E, portanto, isso tudo deverá ser resolvido ainda este mês. E a razão é simples, além de ninguém aguentar mais esse assunto, está na hora de resolver logo isso, o fato é que acontecerá no final do mês
uma reunião do G20, que é o país, que é o grupo de países, os 20 países das 20 maiores economias do planeta. E é uma reunião estratégica para o Brasil. E o presidente Michel Temer afirmou aos seus aliados que se sentiria muito numa situação incômoda se comparecesse a essa reunião na condição de presidente interino. E ele gostaria de chegar à reunião com a autoridade de um presidente já definitivamente empossado no cargo. E foi por isso que os seus auxiliares, os seus aliados, fizeram gestões para antecipar esse julgamento, que na verdade já está decidido. E a seguir, a rede balança finalmente no Mané Garrincha os detalhes da estreia do futebol feminino e o que vem pela frente por aqui na Olimpíada. Logo mais, o Band Cidade volta já.